A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça, tá bom? Estratégia. A estratégia, ela precisa ser simples, ou seja, se você cria uma expectativa lá no alto de como vai ser a sua meta, de como você vai alcançar, de como vai ser a sua rotina, a chance disso dar errado é altíssima. Então, gente, uma coisa é sonhar, outra coisa é você concretizar. Tá tudo bem, você tá lá na sua caminha sonhando, ai que maravilha, minha vida perfeitinha, parará. Outra coisa é a realidade. Então, quando a gente vai falar sobre realidade, nós precisamos, ó, abaixar a expectativa. E não é pensar pequeno, não. É pensar conforme a realidade. A nossa rotina muitas vezes é muito redondinha e tem outras vezes que acontece um monte de coisa. É doença, é um monte de problema que acontece que você fala, cara, não dá certo. Então a gente precisa diminuir a nossa expectativa e pensar, beleza, como que essa rotina ela pode funcionar nos dias bons e nos dias ruins. E por que eu estou falando sobre rotina? Porque para a gente alcançar uma meta, a gente precisa alcançar uma meta através de uma rotina. E é isso que muitas vezes as pessoas não pensam. A pessoa cria uma meta e ela não pensa que para concretizar aquela meta, precisa encaixar um monte de coisa dentro da própria rotina para fazer aquela meta ali realmente virar realidade. Se você só ficar na meta, no sonho, aquilo não vira algo concreto. Então, você já tem uma rotina. E a sua rotina, ela foi construída durante muitos anos. Então, tem muita coisa que a gente precisa ir mudando para que aquela nova meta, aquele sonho que a gente tem, ou enfim, aquilo que você quer alcançar, se concretize. Então, você já tem uma rotina, você já tem um ritmo, e aí você tem que mudar um monte de coisa para poder encaixar algo novo para você atingir uma meta. Então, isso requer um grande esforço. E se a gente não tem uma estratégia, a gente falha. E é por isso que a gente tem que fazer de forma simples e diminuindo as expectativas. Então, pare de querer um monte de meta. Pare de querer alcançar tudo ao mesmo tempo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Quando a gente está falando sobre atingir metas, calma, tenha tranquilidade, simplifique uma coisa de cada vez. Então, ao diminuir as expectativas, você também tem que pensar que, beleza, eu tenho esse monte de sonho que se transformou em um monte de meta, beleza. Agora, para me alcançar tudo isso, eu preciso ir um de cada vez. É estratégia de guerra. A gente não pode querer guerrear, né, com todos ao mesmo tempo. Se a gente for pensar em filmes de guerra, se a gente vai pensar, sei lá, se você já leu a Bíblia e você já viu, né, histórias sobre guerra, não sei, mas se você for parar para pensar como os militares pensam, eles pensam com estratégia, ou seja, primeiro eu ataco aqui, depois eu venho aqui, e aí você vence a guerra. Se você não pensa nas batalhas, nas pequenas batalhas, você perde a guerra toda. Então você precisa ir aos poucos dominando aquele território, e esse território se chama rotina. Então, pensa em uma coisa de cada vez. Pega um papel, coloca todas as suas metas, coloca os seus sonhos, vê aquilo que você está viajando na maionese, diminui as suas expectativas. Diminui as expectativas, beleza. Agora você faz uma lista daquilo que você quer atingir. Não importa se é em um ano, se é em 5 anos, beleza. Por onde eu vou começar? Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Quando você for escolher a primeira coisa que você vai fazer, você precisa começar pelo mais fácil e pelo mais simples. Ou seja, se você, por exemplo, tem uma meta de passar no vestibular, se você quer passar nesse vestibular, você precisa pensar, né, estrategicamente ali, que você precisa, por exemplo, ter o hábito da leitura. Eu não sei se passar no vestibular tá daqui a 3 anos ou se está nesse ano mesmo, nesse final de ano. Mas o que você precisa pensar é que você precisa estudar. Então, estudar faz parte das micrometas dentro do sonho, da grande meta, que é passar no vestibular. Então, você vai pensar, começar pelo mais simples, beleza? Qual é o mais simples? É você separar um horário para você estudar. Então, você vai começar por isso, tá? Beleza. A primeira coisa que eu preciso fazer é ter o hábito de estudar. Se você ainda não tem o hábito de estudar, você precisa criar esse hábito. Então, é por aí que você vai começar. Se a sua grande meta é passar no vestibular. Ah, não, mas eu já tenho o hábito de estudar. Beleza. Então, o que que você precisa mudar para que essa meta? Ah, não. O que eu preciso realmente é ter disciplina para fazer os exercícios de matemática. Beleza, então você vai criar como primeiro objetivo criar o hábito de fazer a sua lista de exercícios de matemática. Então você não vai começar por todas as matérias, não vou estudar tudo ao mesmo tempo. Calma. Claro que você tem que estudar tudo, mas você precisa criar hábitos e você tem que ir estrategicamente. Não, beleza, eu já
tô bem aqui em língua portuguesa, eu já tô bem aqui em geografia, matemática não tá tão bem, que consequentemente vai minar a física, vai minar a química, então vamos começar por aqui. É ser estratégico. Se você, por exemplo, é dona de casa e você tem, sei lá, uma meta de você cuidar da sua vida pessoal, porque você está cuidando muito da sua casa, então você precisa ser estratégica. Beleza, o que que eu quero atingir na minha vida pessoal? Não, eu não estou cuidando da minha vida espiritual, exercício físico, leitura, eu quero atingir tudo isso. Beleza. O que é mais fácil? Ah, não, mais fácil para mim é leitura, porque eu já tinha esse hábito antes. Beleza. E aí, como que você vai simplificar isso? Você vai simplificar isso de que forma? Você vai começar aos poucos. Então você entende, você vai naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais simples e você começa por aquilo. Então, nesse hábito de leitura, por exemplo, vem o terceiro ponto. O primeiro ponto é que você vai diminuir as expectativas. O segundo é que você vai começar um hábito de cada vez. E o terceiro ponto é que na hora de você fazer aquele novo hábito, na hora de você construir aquele novo hábito, ao invés de você pensar nos objetivos, ao invés de você pensar naquilo que você vai conseguir como consequência, você tem que pensar em quanto tempo você gasta. Então, aqui, eu até escrevi aqui, ó. Quando você. Deixa eu tentar procurar aqui. Aqui, ó. Não foque nos resultados, foque no tempo. Então, quando a gente está pensando em novos hábitos, a gente pensa nos resultados. Ah, não, nesse ano é um novo ano, ou então esse aqui é um novo mês que eu estou começando, é um novo semestre. Ai, do nada eu vou começar essa nova semana, hábitos de leitura. Beleza, não. A partir de hoje, até o final do ano, eu vou ler tantos livros. Não faça isso. Não é assim que você constrói um novo hábito. Você vai, ó, simplificar. O que que você vai fazer? Você vai dizer que você todos os dias vai ler 10 minutinhos. Então você simplifica e não tenta pensar, não, vou começar meus hábitos de leitura e eu vou ler, sei lá, vou ler um livro de literatura, vou ler, é, deixa eu ver, vou ler um livro, sei lá, um livro que você ainda não tem na mão. Você vai comprar um livro do Senhor dos Anéis que você tem o sonho de ter, ou então um livro, sei lá, de Hamlet. Enfim, você não precisa pensar em livros que você acha que você deveria ler para você ser muito cheia de cultura. Começa pelo simples. Tem algum livro dentro da sua casa que você ainda não leu? Pois é, comece por esse livro que você ainda não leu. E pense nos livros que você tem em casa, aqueles que você ainda não leu, qual é o melhor? Qual que te mais interessa? Porque se você começar por aquilo que mais te interessa, é mais fácil de você levar o hábito pela frente. Porque mesmo que seja 10 minutinhos, é muito difícil a gente levar um hábito para frente. Então, eu vou repetir, 3 pontos. Diminuir as expectativas. É você ter um hábito de cada vez, construir um hábito de cada vez, não querer fazer tudo ao mesmo tempo, não querer mudar tudo ao mesmo tempo, porque se já é difícil encaixar um hábito, imagina 10 hábitos novos. E terceiro, não pensar no resultado. É para você pensar no tempo que você vai gastar. Então você tem que pensar 10 minutinhos e qual é o melhor desses 10 minutinhos. Ou então, ah, não, agora eu vou gastar todos os dias, como eu deixo muita louça acumular e quando eu vejo passou 3 dias eu não consegui lavar a louça. Sei lá, na correria do trabalho, passou o dia inteiro fora, chega cansada. Enfim, o que que acontece? Você está acumulando louça. Todos os dias eu vou gastar 20 minutinhos lavando louça. Você entende que é diferente de você simplesmente chegar e você lavar toda a louça, você ler um capítulo, e às vezes quando você vai pensar, por exemplo, em capítulos, cada livro tem um capítulo, uma quantidade de capítulos. E aí? Aí aquele livro que é mais denso, que é mais lento, que é mais enfadonho, para você terminar aquele capítulo e você não consegue, é muito mais fácil você estar ali, ó, 10 minutinhos. Não, já vai acabar, 10 minutinhos. E às vezes quando é um livro gostoso, poxa, já passou 10 minutos, caramba. Então amanhã eu vejo, e aí gera aquele gostinho de quero mais para os 10 minutos do dia seguinte. Então é assim que você constrói novos hábitos para você atingir grandes metas. Se você fica sonhando, né, viajando na maionese, criando altas expectativas, se você vai construindo vários hábitos ao mesmo tempo, então você quer virar a tua vida 180 graus do nada, ao invés de você só focar em um hábito por vez. E se você, ao invés de pensar no tempo que você vai gastar do seu dia, ou seja, estamos falando sobre rotina nova, né? Para você alcançar uma meta, você tem que encaixar alguma coisa nas suas 24 horas, que é muito difícil. Se você, ao invés de pensar em tempo, você pensa só em resultado, você se frustra. Aí você fala, ai, esquece, eu não vou conseguir isso aqui, ai. E aí a sua vida não muda. Então eu queria deixar isso aqui para vocês, porque assim, desde do ano passado, e principalmente desde novembro do ano passado, quanta coisa mudou na minha vida.
Vocês não têm noção. Mudou o hábito de limpeza aqui de casa, mudou o hábito no trabalho, mudou o hábito de estudo, de vida espiritual, de leitura. Foi tanta coisa que mudou aqui em casa apenas seguindo esses passos. Eu falei assim, gente, é uma coisa tão simples e que ninguém tá falando por aí e eu preciso trazer essa luz para tanta gente que quer mudar a vida, mas às vezes pensa de forma errada, quer mudar tudo de uma vez, ao invés de mudar aos poucos. Antigamente, o que eu fazia? Eu queria fazer aos poucos, mas não fazia com estratégia. Eu pensava no resultado e não no tempo que eu ia gastar. E aí, nos dias ruins, o que eu fazia? Não cumpria aquela meta. Então, diminuir expectativas, inclusive, está dentro dessa parte quando você vai pensar no seu tempo. Então, ao invés de você pensar 1 hora de leitura no dia, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Então, até aí, nessa questão de calcular o tempo, você diminui a sua expectativa. Porque aí, quando você vê, não dá para ser mais, se você vê que deu errado, você diminui de novo. Se você vê que deu certo, você aumenta, você vai ali testando. Mas o importante é que você tenha esses 3 pontos para você conseguir atingir as suas metas, para você mudar a sua rotina. Diminuir a sua expectativa, um hábito de cada vez. Pense no tempo e não no resultado. Eu espero muito que isso te ajude de alguma forma e continue aqui no canal, se inscreva, porque outros vídeos virão onde eu vou falar sobre várias dicas que assim transformaram a minha vida para administrar o meu tempo e para fazer com que eu realmente atingisse as minhas metas, mesmo estando, né, atarefada com várias coisas, com trabalho, com filho, com esposo, dá certo. Tem como dar certo. Tchau, tchau.